Boa tarde e a paz do Senhor Jesus a todos nossos amados irmãos, amigos e ouvintes da palavra do Senhor. Grande alegria por mais esta oportunidade e que privilégio, hein? Maravilhoso de nós gozarmos e desfrutarmos daquilo que o Senhor tem nos oferecido, o Senhor tem nos dado a cada dia. Gostaria de compartilhar, deixar uma palavra de Deus de reflexão para a sua vida nesta oportunidade. No livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 3, e no verso 3, e Moisés diz: agora virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Coisa maravilhosa é a palavra de Deus, amigos, irmãos, ouvintes. Nós descobrimos algo muito maravilhoso dentro deste capítulo, quando Deus fala com Moisés no meio da sarça. Vejamos que Moisés, ele foi um menino, desde criança, perseguido, ou seja, ele nasceu num tempo de grande perseguição, onde o povo de Deus sofria. E Moisés, ele foi preservado, Deus conservou ele em vida, porque Deus tinha um propósito pelo seu intermédio. Então, Moisés cresceu no Egito, né? Na formação egípcia. Ele estudou nas grandes universais, nas escolas universais do Egito. Foi formado ali e ali ficou 40 anos, né, no Egito. Mas um dia foi tocado pelo Senhor. E chegou o momento, né, quando ele mata aquele egípcio, e alguém deles contempla Moisés matar aquele egípcio. Então Moisés, ele foge para o deserto, né? E sabendo Moisés que não podia mais ficar ali, fugindo para o deserto, ele pega em direção a Midian, e ali ele conhece Jetro. Ele casa com uma das filhas de Jetro. Jetro passa a ser seu sogro, e ali ele fica mais 40 anos naquele deserto, onde ele forma ali a sua família. E ali, então, agora Deus começa a falar, ou moldar Moisés, preparar Moisés para Moisés descer ao Egito. Deus queria enviar Moisés ao Egito, porque Deus tinha propósito. Moisés, com a sua mão poderosa, pelo intermédio de Moisés, resgatar, tirar aquele povo do Egito. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos descobrir que Moisés, chegando ali, apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, ele deixa o rebanho atrás do deserto, e ele então vê ao monte de Deus, a Horebe. Ali, então, subindo ao monte de Deus, Moisés contempla uma sarça, né? E por incrível que pareça, aquela sarça, meus amigos e irmãos, ela não se consumia. Então Moisés se aproxima, dizendo: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá para ver, bradou Deus
a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos, tira as tuas sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia. Veja bem, quantos anos que Moisés já tinha saído do Egito. Só no Egito ficou basicamente 40 anos. E ali estava finalizando por mais 40 anos que estava ali em Midian. E vejamos, amados irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, que Deus ele faz questão de mínimas coisas na vida de Moisés. Moisés, na verdade, tinha saído do Egito muitos anos, mas ele estava com algo do Egito. E o que era algo do Egito? Eram as alparcas, as sandálias que estavam nos seus pés, era do Egito. Lá tinha a marca do Deus do Egito e assim por diante. Então Deus disse: não te chegues para cá. Deus recusa Moisés se aproximar no meio da sua presença, porque aquela sarça, o Senhor estava no meio daquela sarça, a presença de Deus estava ali, era real. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então Deus disse: não te chegues para cá, porque vejamos algo muito interessante, que diante da santidade do Senhor, nada que é impuro, nada que é incontaminado, Deus jamais aceita. Deus não tem parte com impureza, com algo incontaminado, com algo do mundo, do Egito, algo do pecado e coisa semelhante. Então, vejamos bem que Moisés teve que desatar as alparcas, a sandália dos seus pés, para se aproximar da presença de Deus, que era real, ali no meio daquela sarça. O verso 4 vai dizer: bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Então vejamos, a presença de Deus estava naquele lugar. De calabassurianda labaias. E quantas pessoas que não levam conta isso, não é, amados irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus? Deus ele requer as mínimas coisas. Muitas pessoas dizem: só pecados de morte, pecados grandes que Deus ele vai condenar o mundo. Não, nós estamos enganados. Muitas pessoas vão ficar de fora do reino de Deus, da salvação de Deus, pelas mínimas coisas. Deus ele requer as mínimas coisas, porque para Deus não existe pecado pequeno ou grande. Todos os pecados são iguais, mesmo níveis. A diferença só é a consequência de cada pecado. Por exemplo, o criminoso, o adúltero, vamos supor assim, o pecado de um adultério e um pecado da mentira. É claro que o pecado do adultério, a consequência é muito maior do que o da mentira. Então vejamos aí que essa é a única diferença. Mas para Deus tudo é pecado, todas as coisas são pecado. Eclesiastes capítulo 5, 1, a Bíblia vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Olha como que Deus ele requer as mínimas coisas. Também 5, 4 e 5 de Eclesiastes diz a respeito dos votos. Quando nós votarmos ao Senhor, nós não demorarmos de cumprir, porque é melhor não votar do que votares e não pagares. Então veja bem como que Deus é detalhista. Deus ele requer as mínimas coisas. Olha, por exemplo, também em São Mateus 5, 28, a Bíblia diz que se nós olharmos, atentarmos para uma mulher e desejarmos a mulher, nós cometemos dentro do nosso coração o pecado, nós cometemos o adultério com ela. Então veja como que é sério, como que Deus ele traz a tônica, como que Deus ele traz
meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, como que Deus ele requer as mínimas coisas, né? Deus não é como o homem, não é verdade? A Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, né? Vejamos também que Deus ele olha para a aparência, né? Quantas pessoas que indagam a respeito de Deus só olham para o coração, mas na verdade Deus olha a aparência do homem também. A Bíblia diz em São Mateus: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos e devoradores. Então é claro que Deus olha também para a aparência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para uma pessoa, né? Então, como que eu sou um cristão, servo de Deus, e a minha aparência ela tem que testemunhar que eu sou esse cristão, não é verdade? Ela não pode estar invertida. Eu sou um cristão e o meu viver, a minha aparência é de uma pessoa ímpia, que não teme a Deus, que não serve a Deus. Vejamos Mateus 5,30, também a Bíblia vai dizer: se a tua mão escandalizar, é melhor corta ela, do que com as duas mãos ser lançado no fogo do inferno. Mateus 5, 23, 24, a Bíblia diz também que se nós tivermos a oferta e nós apresentar ao Senhor, primeiro nós deixamos a oferta, e se temos alguma questão imperdoável ao nosso irmão, o nosso próximo, nós devemos reconciliar com ele primeiro, para depois Deus aceitar, ou seja, Deus receber a nossa oferta. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Homens que pecarem pequenas coisas e perderam a sua bênção. Olha aí, veja aí. Adão e Eva pecaram por causa de uma fruta, tá vendo? Tão pequena, mas Deus, ele requer coisas pequenas. Gênesis 3, 6. Caim matou Abel por causa de inveja de uma oferta. Olha, coisa tão insignificante, parece, né? E muitas vezes o homem não faz questão disso, mas Deus faz. Gênesis 4, 5. Judas perdeu a salvação por 30 moedas de prata. Olha aí, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, como que Deus ele requer as mínimas coisas, coisas pequenas. Mateus 27, 3. E você pode notar aqui que o homem pode perder a salvação, o ser humano, a mulher, o jovem, o obreiro, que seja, o crente que seja, ele pode perder a salvação se ele não atentar para aquilo que o Senhor ele atenta. Ou seja, Deus ele atenta para as mínimas coisas, e nós devemos ser fiel a Deus nas mínimas coisas, porque Deus pede as mínimas coisas. A Bíblia fala que aquele que é infiel no pouco, ele também é infiel no muito, e aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas capítulo 16, verso 10. Então Judas perdeu a salvação por 30 moedas de prata. Mateus 27, 3. Quantas pessoas que, se não atentar para esta verdade, vão perder a salvação? Quantas pessoas se julgam assim: é o fulano lá, ele sim, ela sim, é um pecado de morte, mas o meu pecado é pequenininho, Deus não vai levar em consideração, em conta. E cuidado, meu querido irmão, cuidado, minha irmã, cuidado da maneira que você fala, da maneira que você se comporta, da maneira que você veste, porque as pessoas estão olhando para você. E você é um cristão, você tem que ser luz do mundo para brilhar. A Bíblia fala que nós somos astro do mundo, certo? Então você tem que ser exemplo, um cristão, um servo de Deus, tem que ser exemplo para o mundo de treva. Você tem que mostrar
a santidade de Deus no seu corpo, sua alma e no seu espírito. A Bíblia diz aos Tessalonicenses que nós devemos apresentar ao Senhor irrepreensível em tudo, né? No nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Moisés não entrou na terra prometida, tocou 2 vezes com raiva na rocha. Olha aí, Números capítulo 20, verso 11. Era só para ele falar com a rocha, não precisava ele bater, ele ferir com raiva a rocha. A rocha simboliza Cristo, figura de Cristo. Cristo é a rocha. Oriandalabaia. Tá vendo aí? Então Moisés ele não pôde entrar, o Senhor não permitiu. Ele só avistou a terra. O Senhor falou para Moisés: sobe no monte. Moisés subiu e o Senhor diz: olha, você está vendo tudo aquilo lá? Isso daqui é Canaã, olha, que eu prometi aos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? Então Moisés queria entrar na terra e o Senhor não permitiu, devido que Deus ele requer as mínimas coisas. Deus aponta para as mínimas coisas, para as coisas que muitas vezes nós achamos que são insignificantes. Para Deus tem um significado forte. Uzá tentou segurar a arca da aliança e morreu, porque não era permitido fazer isso. 2 Samuel capítulo 6, verso 6. Quando a arca pendeu para a arca não tombar, então Uzá foi segurar a arca. E a Bíblia vai dizer que ele morreu fulminado, porque a arca representava a presença de Deus. Então está aí a palavra de Deus. Deus ele faz questão das mínimas coisas, pois a Bíblia ela vai dizer, Apocalipse 22 em diante, tem uma escala de pessoas e de coisas que a Bíblia ela vai apontar que naquele dia ficarão de fora. Lá fala que ficarão de fora os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras. Lá fala que ficarão de fora todos aqueles que amam e cometem a mentira. Lá fala que ficarão de fora todos aqueles que se não opõem à verdade, que se opõem à mentira e ao pecado. Tá vendo? Então, você que está aí ouvindo esta palavra de Deus, você possa fazer uma reflexão na sua vida, Você pode ter uma percepção que Deus tudo faz conta do homem e da mulher, e principalmente de nós que somos cristãos, que conhecemos a sua palavra. Então está aí, que esta palavra de Deus, nesta tarde, ela possa refletir algo maravilhoso para a sua vida e você possa fazer aí um ajustamento na sua vida espiritual, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço a você, sua vida, sua casa, sua família, e cada dia você possa se aproximar da presença do Senhor, desatando de tudo aquilo que é do Egito e do mundo, porque Deus não aceita, diante da presença santíssima do Senhor, não entra a impureza, não entra a contaminação, não entra o pecado, nada, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês, santifique a sua vida, seu corpo, a sua alma, o seu espírito. A presença de Deus, ela quer manifestar, ela quer ser manifesta na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço de seu irmão em Cristo e pastor Danilo Ribeiro.